Olá, eu quero comentar com você hoje sobre uma pesquisa que eu vi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muito interessante. Eles pegaram jovens de diferentes cursos, desde o primeiro período até o momento da formatura. Eles obtiveram dados desses jovens que foram acompanhados ao longo do período. E foi percebido algumas fases nesse período todo, né? Eu achei interessante estar comentando sobre isso, exatamente porque a gente entende o processo de orientação profissional como algo contínuo. Ele, quando chega na faculdade, ele ainda continua, né, validando e buscando por essa confirmação dessa escolha, né? Então, a primeira fase que foi observada e foi descrita foi exatamente aquela fase do entusiasmo. É quando o jovem chega na faculdade, aquele momento que ele deixou o colégio, fechou um ciclo, está abrindo outro, tudo novo, vida nova, e ele está muito feliz por isso, né? Então, tudo remete a uma alegria e a um interesse pelo novo, né? Um segundo momento observado já é um momento um pouco mais diferente. É o momento em que ele encontra realmente o curso em questão, né? Que ele se encontra com esse curso e começa a perceber: será que ele gosta mesmo desse curso? Será que os conteúdos são interessantes? E a relação com professores? Será que é assim mesmo? Como é que funciona essa faculdade ou essa universidade? Então se percebe que é o momento de uma adaptação, em que ele tem que realmente perceber que mudou, que ele está num lugar diferente do colégio e com um funcionamento totalmente diferente. Nesse caso, muitas vezes, o jovem realmente ele se perde um pouco. Ele fica às vezes decepcionado, é a fase da decepção. Ele se decepciona com a escola, ele se decepciona com professores, que ele gostaria que talvez fossem mais próximos, eles se decepcionam com o curso, que muitas vezes não é aquilo que ele imaginava e que ele esperava. Então essa fase é uma fase muito delicada, em que se observa realmente essa medida, essas reflexões sobre aquele momento em que ele se encontra, que muitas vezes resulta numa decepção, né? E uma terceira fase, aí é um pouco mais diferente. Aqueles que ficaram, que não fizeram reopção de curso, que não abandonaram, eles começam realmente a ficar mais engajados nas atividades acadêmicas, com as possibilidades, com as atividades que a escola promove. Então, é quando ele busca, por exemplo, estágios, mesmo monitorias dentro da própria escola, aquelas relações até políticas, muitas vezes, que acontecem nos DAs, né? Ou seja, de alguma forma, ele consegue se encaixar naquele sistema que antes era tão novo para ele. Então, quando a gente percebe essas três fases, a gente percebe muito claramente por que chega às vezes no segundo, terceiro período, o jovem às vezes termina por abandonar o curso. É essa fase que a gente diz, essa fase da decepção. E de novo, lembrando que o processo de orientação profissional, ele tem o antes, o durante e o depois. A gente percebe que ao longo desse curso, que à medida que o jovem vai fazendo esse curso, ele vai continuando fazendo as suas pequenas escolhas, seja pela área que ele quer atuar, seja por uma continuidade de estudos, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, percebe? Isso tudo que ainda são as escolhas profissionais que estão acontecendo, né? E que vão continuar acontecendo ao longo da vida aí, né? Eu acho importante dizer isso porque a gente percebe sim que existem ciclos que se fecham e que vão definindo possibilidades, até desde lá o início, né? A possibilidade daquele curso. E eu percebo sim que de alguma forma essas escolhas continuam e vão ao longo do curso e passam muitas vezes depois dele.